Uma boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um culto que se inicia aqui na comunidade de Confissão Luterana São Bento do Sul, Centro. E quero saudá-los nesta noite com a palavra bíblica do Salmo 96, versículo 2, que diz: Cantem ao Senhor e o louvem, anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Essa é a nossa missão, louvar ao Senhor e anunciar a todos esta mensagem da graça. Deus mostra a sua glória por meio dos seus maravilhosos feitos de salvação, em favor de todas as pessoas que creem no seu Filho Jesus Cristo. Celebramos esse culto em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A palavra do Salmo 96, versículos de 1 a 9, nos diz: Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor. Cantem ao Senhor todos os povos da terra. Cantem ao Senhor e o louvem. Anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Falem da sua glória às nações. Contem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito. O Senhor é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido, mais do que todos os deuses, pois os deuses das outras nações são somente ídolos, mas o Senhor fez os céus. Ele está cercado de glória e majestade. Poder e beleza enchem o seu templo. Louvem o Senhor todos os povos da terra. Louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do Santo Deus quando Ele aparecer. Trema diante dele toda a terra. Em nosso mundo, muitas pessoas veem a fé em Deus como uma relíquia do passado que não tem quase nada a dizer sobre a vida atual. Este salmo nos incentiva a juntos rendermos louvores e adorarmos o nosso Criador, e a falar dia após dia da salvação que temos em Jesus Cristo, até que o nosso Salvador ressurreto volte para julgar com fidelidade a todas as nações. Convido neste momento para termos uma palavra de oração. Misericordioso Deus, nós confessamos que nem sempre nós ouvimos a Tua palavra. Somos ora impacientes e precipitados, ora desanimados e indiferentes na fé e na esperança. Por isso suplicamos, socorre-nos quando nos afundamos no abismo do medo, do ódio e da esperança e da descrença.
Liberta-nos do egoísmo para uma nova vida em comunhão. Que nós alegremos novamente por termos a companhia do Senhor Jesus Cristo em nossos caminhos. E que assim possamos perceber a Tua presença amorosa em todos os momentos e situações de nossa vida. Reacende em nós a chama da esperança. Tem compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e conduze-nos para a vida eterna. E isso nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra do Senhor nos diz: alegrem-se muito, ó povo de Sião, moradores de Jerusalém. Cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele fará com que todas as nações vivam em paz. E em vista da nossa confissão, e confiando na promessa da paz e do perdão de Deus, podemos ter a certeza de que os nossos pecados foram perdoados. Em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para mais uma palavra de oração. Nosso Senhor e Deus, com alegria, unimos nossas vozes para louvar os Teus feitos, o Teu grande amor, a Tua misericórdia que nos alcança a cada dia. Toda a distância que nos separa de Ti foi eliminada quando Teu Filho veio ao mundo. Tu nos queres perto de Ti. Derrama Teu Santo Espírito sobre nós e faz com nosso coração e nossa vida sejam tocados por Teu amor e pela Tua palavra. Isso te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Em preparação para ouvirmos a palavra de Deus, convido para cantarmos o hino A Tua Palavra. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Quem é o nosso maior ídolo? Quem nós estamos imitando com as nossas palavras, com as nossas atitudes? O texto no qual nós iremos meditar nesta noite é o texto da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 10, o qual está previsto para o 20º domingo após Pentecostes. E através desse texto, Deus nos convida a abandonarmos os valores, as crenças, as posturas, os pensamentos e as práticas não condizentes com a sua vontade, para podermos esperar, confiar e viver de acordo com os princípios da sua palavra. Quero convidá-los, aqueles que puderem, abrirem as suas Bíblias. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 10. Passo a ler o texto. Eu, Paulo, e Silas e Timóteo, escrevemos essa carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica, a vocês que estão unidos com Deus, o Pai, e com o Senhor Jesus Cristo.
Que a graça e a paz estejam com vocês. Nas nossas orações sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês. Pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele. Pois temos anunciado o Evangelho a vocês, não somente com as palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem como aquela alegria que vem do Espírito Santo. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia. Pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia. E as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir a Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Esse Jesus que nos salva do castigo divino que está para vir. Até aqui, a palavra do Senhor. A primeira carta aos Tessalonicenses, ela foi escrita por Paulo, Silas e Timóteo, conforme a afirmação na saudação da carta no versículo 1. Isso foi por volta do ano 51 depois de Cristo. Silas era um importante membro da comunidade de Jerusalém, que foi enviado também para Antioquia, conforme Atos capítulo 15, versículos 22. E Timóteo era o principal auxiliar de confiança de Paulo, em suas viagens missionárias, em seus trabalhos de evangelização, com o objetivo de consolidar a confirmação, a comunidade cristã em Tessalônica. Paulo enviou Timóteo e Silas, que ao retornarem da viagem missionária, trouxeram notícias referentes ao grupo de cristãos de Tessalônica. Então, com base nessas animadoras notícias trazidas pelos enviados, Paulo e sua equipe escreveram a primeira carta aos Tessalonicenses. É importante mencionar que Tessalônica era uma grande cidade, era considerada a capital da Macedônia. Um lugar perto do mar, onde navios de vários lugares atracavam e concentravam uma população bem diversificada. Cada qual com a sua cultura, com a sua língua, deuses, folclore, superstições, tradições e dentre outros. E a comunidade de Tessalônica, ela representava um grupo pequeno de pessoas, sem respaldo político, econômico, cultural e social. Dentro de um grande centro urbano, com centenas de propostas semelhantes por uma pluralidade de religiões e filosofias. Paulo e sua equipe, eles perceberam o risco que essa pequena comunidade corre diante a esse cenário. O risco de sucumbir pela diversidade de propostas que eram oferecidas. E essa percepção é um dos principais motivos para o envio de Timóteo e Silas aos Tessalonicenses. E especialmente uma importante motivação para a própria edição da carta.
Nesse sentido, Paulo e sua equipe escrevem com o objetivo de manifestar a sua alegria pelo desenvolvimento da comunidade, orientá-la em algumas questões práticas, questões teológicas, e ainda estimular a esperança, estimular a perseverança, tão necessárias para a sustentabilidade da comunidade. A carta ela procura orientar a comunidade diante de algumas preocupações a respeito da vinda de Cristo. As pessoas da comunidade acreditavam que a vinda de Cristo acontecia aos próximos meses, nos próximos anos. Preocupavam-se como iria ser a ressurreição daqueles que já haviam falecido. Para Paulo, a esperança pela realização plena do reino de Deus deve ser exercida na esperança e na vivência cotidiana, como expressão de fé cristã que nos leva a abandonar ídolos e valores absolutos colocados pela sociedade que nada tem com os valores e com os princípios ensinados por Jesus Cristo. Neste sentido, em quem nós estamos depositando a nossa confiança ou a nossa esperança? Os valores e princípios ensinados por Jesus Cristo fazem parte dessa confiança? Fazem parte dessa esperança? A saudação da carta no versículo 1 menciona que a carta é enviada para os irmãos da igreja da cidade de Tessalônica, que estavam unidos com Deus, unidos com o Pai, com o Senhor Jesus Cristo. E isso significa um relacionamento. Estamos nós unidos em um relacionamento com Cristo? No versículo 2 e 3, Paulo afirma que dá graças a Deus em oração pela boa recepção do Evangelho em Tessalônica. Os motivos específicos pelo seu agradecimento é que a fé dos tessalonicenses é vivida ativamente na vida cotidiana. O amor manifesto em ações e a esperança pela vinda definitiva de Cristo são cultivados mesmo em meio a muitas tribulações e dificuldades enfrentadas. Quando Paulo menciona no versículo 4, irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele. Isso significa o amor de Deus manifesto em Jesus Cristo. Por outro lado, a prova de que Deus os escolheu é a forma com que eles receberam e vivenciaram esse evangelho. Por meio da fé ativa, por meio do amor vivenciado na prática e da firme esperança na volta de Cristo. E essa boa recepção do Evangelho, ela é obra do Espírito Santo, que agiu por meio do testemunho dos apóstolos que estiveram em Tessalônica. Esse é o poder da palavra de Deus. O poder da boa nova, da mensagem que precisa ser anunciada através do amor, através de um bom testemunho. Aqui é preciso compreender que a fé é mediada através da palavra de Deus, do evangelho anunciado, que é um presente, que é graça de Deus. E é a obra do Espírito Santo de Deus, que age nas pessoas, que age na comunidade, através daqueles que anunciam e através daqueles que se alimentam dessa palavra no seu dia a dia. Com o que nós estamos nos alimentando? A quem nós estamos dando ouvidos? O versículo de 6 a 8 destacam a importância do seguimento exemplar dos tessalonicenses aos ensinamentos dos apóstolos e também do Evangelho. Na medida em que as pessoas da comunidade em Tessalônica se tornaram imitadoras dos apóstolos e seguidoras fiéis a Jesus Cristo, tornaram-se exemplos para as outras pessoas que vieram a se tornar cristãs,
E o versículo 8 ainda afirma que por meio dos exemplos dos cristãos tessalonicenses, a palavra foi repercutida e alcançou outros povos. E isso com certeza nos leva a refletir. Que tipo de exemplo nós estamos dando para a nossa comunidade? Aos nossos irmãos da fé, para a nossa família, para os nossos filhos. Nos versículos finais, especialmente o versículo 9, Paulo chama novamente a atenção para a importância que o anúncio do Evangelho tem feito por ele e sua equipe, a importância que teve para a conversão dos cristãos em Tessalônica. A conversão nesse contexto deve ser entendida como um sinônimo de voltar ou tornar, ou seja, como um movimento de mudança, de direção. A conversão implica no afastamento, no abandono de ídolos, em prol da esperança e a confiança unicamente em Jesus Cristo. Para Paulo não é possível conciliar a esperança, a confiança em ídolos com a fé em Jesus Cristo. Seguir a Cristo para as pessoas cristãs tessalonicenses representou a necessidade de abandonar princípios, posturas, práticas e crenças não condizentes com a fé em Deus, com a fé cristã. E para nós cristãos, o que significa seguir a Jesus Cristo nos dias de hoje? A idolatria, ela também está presente nos dias de hoje, inundando os sentidos das pessoas, principalmente a visão e a audição. O seguimento aos ídolos implica nos deixarmos influenciar e determinar pelos valores e padrões que esses propagam. A busca por alcançar os padrões de beleza, de consumo, de poder, impostos pelos ídolos, nos leva a adotar o egoísmo, o individualismo, a ganância como valores e posturas centrais para a nossa vida. Pode-se compreender que, inevitavelmente, nós nos tornamos pessoas que imitam e reproduzimos determinados comportamentos. Pessoas que imitam e reproduzem determinados comportamentos em busca da liberdade e em busca da felicidade. Um exemplo muito prático disso é quando um filho imita algo do seu pai ou imita algo de sua mãe, e o pai, ele fica orgulhoso do seu filho, porque o seu filho imitou algo muito bom, algo positivo. Mas quando o seu filho imita algo ruim ou algo negativo, aí provavelmente pode ter sido a internet, pode ter sido a televisão, pode ter sido qualquer outra coisa. Isso nos leva a refletir e a perguntar quem nós estamos imitando através das nossas palavras, através das nossas atitudes. Se na igreja hoje muitas vezes falta esperança, não é porque falta algo, mas porque ela carece da compreensão fundamental da palavra de Deus. O anseio pela felicidade pessoal, o apego ao próprio eu, a transformação do cristianismo em moral, o desconhecimento da ira de Deus, a graça barata, a não compreensão do ato de Jesus na cruz e a perda da perspectiva do Senhor vindouro, tudo isso é uma única e coerente degeneração do cristianismo. Existe somente uma única pessoa que possui o poder para a salvação, e é Jesus, o Filho de Deus. E é por essa razão que Jesus é indispensável em nossas vidas, é indispensável na vida do ser humano, independente de quem seja. Porque esse Jesus pessoalmente passou pelo juízo da ira em nosso lugar.
Deus aceitou a vicariedade desse Jesus em favor de nós, ou seja, o sacrifício necessário para que todos os nossos pecados fossem pagos por Ele. Jesus, o Filho de Deus, ressuscitou dentre os mortos e é oferecido como o único Salvador desse juízo. É daqui que se resulta o chamado à fé, o chamado à conversão. Paulo e seus colaboradores, através dessa carta, convidou os tessalonicenses e também convida nós hoje a termos consciência e a medir as nossas atitudes a partir da fé em Jesus Cristo e segundo a esperança da sua ressurreição. O Senhor conhece a cada um de nós e a situação específica de cada um. Seu Espírito cria em nós a fé, dando confiança, dando esperança, dando amor. Apesar de nossas fraquezas e falhas, seu infalível amor e perdão nos sustentam para sermos as suas testemunhas. Seguir Jesus Cristo para os tessalonicenses e também para nós nos dias de hoje é se tornar imitador de Jesus Cristo, imitador de seus apóstolos. A única imitação que conduz à verdadeira liberdade. Dessa forma, nos tornemos multiplicadores do Evangelho, da vida plena e da ressurreição. Isso certamente liberta de fazermos ou seguirmos ídolos e falsos mestres. Sendo seguidores e sendo fãs unicamente de Jesus Cristo, mesmo estando fora de moda nos dias de hoje, teremos valores e verdadeiros comportamentos coerentes conforme o reino de Deus. Somos todos aceitos de forma como somos, como conseguimos ser. Não necessitamos alcançar padrões para obter a salvação. A salvação ela é presente de Deus. Como gratidão a esse presente, nós somos chamados a caminhar o único caminho que conduz à vida plena e à verdadeira liberdade. O caminho ensinado por Cristo, que tem no amor, que tem na solidariedade, na compaixão, na partilha, na busca por um mundo melhor para todas as pessoas. Ou seja, uma vida de amor que o próprio Pai demonstrou ao enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer por mim e por você, para morrer por nós. O meu desejo é que, assim como a graça do Pai, sigamos o modelo do apóstolo Paulo e a sua equipe, mencionada no texto no qual nós meditamos nessa noite, para podermos ser então guias fiéis para as outras pessoas no exemplo de Jesus Cristo. O trabalho no reino de Deus não é responsabilidade de uma única pessoa. Não podemos esquecer de visitar, de acompanhar aqueles que estão em Cristo Jesus. Precisamos trabalhar no reino de Deus de mãos dadas com os nossos irmãos na fé, para assim também alcançar aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo, não conhecem o amor de Deus. Finalizo com a palavra bíblica de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19, onde Paulo diz: sou livre em todas as coisas, contudo, fiz-me servo de todos, a fim de ganhar para Cristo o maior número de pessoas. Amém. Em resposta à palavra que ouvimos nessa noite e na comunhão com todas as pessoas que creem no Trino Deus, confessamos a nossa fé através das palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,
desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido para cantarmos o hino Vamos Nós Trabalhar. Queremos ter agora um momento de intercessão e um momento de oração final. Oremos. Amado Deus, te agradecemos por tantas vezes ter nos carregado em teus braços, ter nos animado e estendido a tua mão em momentos quando não sabíamos como continuar. Somos gratos que diante de nossas queixas, tu ouves as nossas orações, ouve a nossa gratidão e a nossa intercessão. Te pedimos, Senhor, que tu estejas com a tua mão protetora, abençoando e fortalecendo as pessoas enfermas, doentes, enlutadas e oprimidas. Não permite que a dor e a injustiça nos sejam indiferentes. Tu tens sido sempre bondoso e misericordioso conosco. Que possamos mostrar a nossa gratidão pelo teu amor e tua misericórdia, sendo nós também bondosos e misericordiosos. Acompanha-nos, Senhor, nesta semana, dá-nos confiança que tu estarás conosco. Faze-nos mensageiros do teu amor diante das situações difíceis. Dá-nos, Senhor, a tua bênção. Quando juntos oramos a oração que o teu Filho Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a vós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não deixes cair tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido também a todos nesse momento para recebermos a bênção do nosso Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Que assim nós possamos ir na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite, um abençoado domingo
e uma abençoada semana a todos nós.